Olá pessoal, esse é o podcast Mercado e Finanças do Diário do Comércio. Eu sou o Davi Maciel e todos devem saber. Os juros continuam em patamares elevados, a bolsa está subindo e quem investe precisa estar atento para fazer escolhas mais inteligentes. Nesse episódio, a gente vai receber um especialista que está no centro das decisões que fazem o dinheiro render de verdade. Ele monta estratégias completas, combina tecnologia, produto e análise para ajudar quem quer ver resultado. Vamos falar então sobre onde estão as melhores oportunidades hoje, como que equilibra risco, retorno e o que não pode faltar em uma carteira inteligente, seja para quem está começando ou para quem já tem um certo tempo de investimento. Comigo temos aqui Cássio Bambirra, CEO da One Investimento. Vamos falar um pouquinho sobre a bio dele. O Cássio ele é CEO da One Investimentos, ele cuida da operação da empresa como um todo. Ele lidera as áreas de produtos, tecnologia, atendimento ao cliente, garantindo que tudo funcione muito bem com foco no cliente. Ele acompanha de perto o desenvolvimento de soluções como câmbio, seguros, investimento, planejamento financeiro e por isso sabe como identificar as melhores oportunidades e mostrar caminhos sólidos, para os clientes e para quem quer investir com estratégia de segurança. Mas além disso, a informação mais importante também que o Cássio é um convidado mais que especial, ele é uma pessoa fantástica e também é meu chefe e nós estamos aqui nesse episódio de hoje para receber ele. Então, Cássio, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui hoje. E vamos falar um pouco mais sobre investimentos, Cássio? Então, conta pra gente, quais são os primeiros passos para quem quer começar a investir? Olá, Davi. Primeiro, agradecer a você, também ao Diário do Comércio, por me convidar. Em nome da One Investimentos, somos muito gratos por ter essa oportunidade. E já vamos logo respondendo as suas perguntas, Quais são os primeiros passos, As pessoas, elas têm que, ao começar a investir, os primeiros passos que elas devem ter em mente é quais são os objetivos daquele investimento. Então, ela tem que entender o seguinte: esse investimento, eu tenho o objetivo de... É uma reserva de emergência, para caso eu precise de alguma coisa relacionada à saúde? É para adquirir um imóvel daqui uns 3, 4 anos? É para a educação dos meus filhos? Qual que é o objetivo desse investimento? Esse é o primeiro passo. O segundo passo que eu diria, uma vez definido qual que é o objetivo desse investimento, e claro, ao definir o objetivo está atrelado muito ao prazo que você deseja investir, a pessoa tem que se identificar com a seguinte pergunta: qual que é o meu perfil de investidor? Eu sou um investidor conservador? Eu sou um investidor moderado? Eu sou um investidor agressivo? Eu consigo tolerar riscos? O que é riscos? Riscos. O que é variação do investimento? Eu consigo ver os meus investimentos caindo ou tenho que ver meu investimento apenas seguindo de forma constante? Porque entender o perfil e também a sua tolerância a riscos é muito importante na definição inicial dos investimentos. E isso vai direcionar para qual caminho investir. E dentro desses perfis de risco, perfis de investimento, eu vejo que também, algumas pessoas elas ainda têm, principalmente no Brasil, uma tradição de investimento na poupança. O que você acha que é a principal diferença entre investir e poupar dinheiro? Porque, de fato, tem uma diferença. Poupar é somente guardar, mas a maioria das pessoas acha que estão fazendo um investimento ali. E o que você considera como de fato um investimento para o futuro? Não, ótima pergunta. De fato, o Brasil é ainda um país que utiliza o instrumento da poupança, que não é um dos melhores, vamos dizer, investimentos quando a gente relaciona retorno e risco, e isso acaba por as pessoas acabam deixando o dinheiro da mesa. O que isso quer dizer? Que elas poderiam estar ganhando mais nesses investimentos. Então, o que falta muito é consciência das pessoas do que investir. Porque eu faço a seguinte analogia, Davi: investimento no Brasil, ele é ao contrário de muitos outros países, a gente tem que pensar que é igual uma fruta da estação. Tem momentos que você vai comprar um morango, em épocas do ano,
que ele é muito mais barato do que em determinados momentos, porque a estação do momento é propícia para se comprar morangos. Investimentos têm muita relação com isso, por incrível que pareça. Tem momentos que é interessante você investir numa renda fixa que vai estar atrelado a IPCA+, ao índice CDI+. Tem momentos que o dólar se torna interessante por investir. Então, fazer a dolarização do patrimônio naquele momento pode ser interessante. Então, para quem está investindo, é muito importante ter consciência. E o que eu falo, as pessoas me perguntam, mas onde, Cássio? Onde eu busco essa consciência nos investimentos? Qual que é a fruta da estação do momento? Em que devo investir? Primeiro é responder aquelas perguntas e depois buscar em research, casas de investimentos, assessores de investimentos, profissionais que vão poder auxiliar a identificar a essas oportunidades. E dentro dessas oportunidades, né, muita gente ainda tem medo de renda variável, né, de investir na renda variável. Porque eu vejo que é um caminho natural, né, de quem está começando a investir, de querer ter ali uma certa segurança ali, querer um fundo de investimento, uma coisa mais conservadora. Mas e sobre a renda variável? Né, esse medo que as pessoas têm, principalmente de começar com isso, é justificado? Com certeza. Renda variável, ela é um investimento, né, que nem o próprio nome diz, né? Ele varia, né? Uhum. Então, ele pode variar tanto para cima quanto para baixo, né? O investimento em renda variável, ele é classificado como investimento de risco justamente por causa dessa variância. Então, a gente fala que essa variância nesses investimentos, elas causam justamente uma coisa que a gente chama no investimento de volatilidade. Muitos aqui já devem ter ouvido falar dessa palavra chamada volatilidade. Não vou investir em renda variável, que é muito volátil. E o que é volatilidade, basicamente? Volatilidade está atrelada à frequência. Então, frequência é justamente essa frequência de retornos positivos e negativos. E investir em renda variável é necessário também um passo a mais no que está investindo. Porque quando a gente fala em investimento em renda variável, é uma ampla gama de investimentos. As pessoas pensam que investimento em renda variável é apenas ações. Não, a gente tem, por exemplo, investimentos em commodities, você tem investimentos também em ETFs que vão desde simular um conjunto de ações também a um desempenho de uma determinada cesta de moedas, por exemplo. E eu diria que o primeiro passo para investir em renda variável é primeiro os estudos, buscar assessoria, buscar conhecimento, fazer cursos, treinamentos e depois adotar formas de se proteger esse portfólio, que é o quê? Fazer a gestão desse risco em renda variável, porque é um investimento que pode ruir o patrimônio. A gente pode dizer vários investimentos aqui que eu posso citar aqui para vocês hoje, né? Principalmente quando a gente olha o mercado de ações brasileiro, a gente vamos colocar como exemplo que a gente está vendo investimentos nas ações das empresas aéreas, tanto Gol quanto Azul. Uhum. A pessoa que investiu na Azul em 2021, a Azul estava em torno ali de 40, 50 reais, algo nesse sentido. Hoje a ação vale menos do que R$2. Então a pessoa perdeu mais de 90% do patrimônio. Então o que isso quer dizer? Se a pessoa tivesse investido R$1.000 lá em 2021, hoje ela teria menos de R$100 investido. Ou seja, teria perdido R$900 em 4 anos, enquanto investimentos conservadores fariam com que ela tivesse um valor muito superior a R$1.000. Então, é muito importante entender, saber também que existem riscos, saber o momento, qual que é o máximo que eu consigo perder, o máximo que eu posso perder também. E o investimento em variável, ele tem que ser por uma parcela do portfólio em que você pensa no longo prazo e também uma parcela em que você tem uma tolerância maior a uma variação para baixo. Que senão, o investidor ele vai perder noites de sono. Se ele colocar todo o patrimônio nele nisso e continuar vendo essas quedas e também eventualmente não realizar, eventualmente ele vai ver ruir o patrimônio e com certeza ele vai ficar numa situação financeira bem delicada. E pensando nisso, uma pessoa que não consegue
acompanhar o mercado, né, diariamente, né, a gente né, vê principalmente, né, as pessoas trabalham ali, um médico, um advogado, um engenheiro, um trabalhador comum, né, que não tem tempo ali para ficar acompanhando o mercado, né, se está subindo, se está descendo, se a ação da Azul que valia R$40 hoje vale, né, tem expectativa de valer R$2. Como que você vê a ajuda de um assessor de investimentos, uma pessoa que especialista nesse assunto pode fazer diferença para quem quer começar a investir? Ele vai fazer um acompanhamento mais próximo desse mercado? Que tipo de informações, né, esse assessor, esse especialista, ele pode nutrir o cliente dele, o investidor que está querendo ali fazer com que a ação, com que a carteira dele progrida, mas também, né, ter um certo nível de acompanhamento de decisões ali individuais e acompanhamento na diversificação da carteira dele. Como que você vê essa diferença de investir sem um assessor e com um assessor? Não, é uma ótima pergunta, Davi, porque eu vou fazer uma seguinte analogia, né? Todo mundo aqui, muitos aqui de nós estão assistindo, provavelmente já deve ter ido em algum nutricionista. Uhum. Então, você elaborar a sua dieta é de uma forma, mas quando um profissional elabora a sua dieta, você tem o quê? O profissional, ele te conhece, seu perfil, sua rotina, o que você gosta de comer, o que você não gosta de comer, quais são os seus objetivos, ele faz um acompanhamento das suas rotinas, você tem revisão mensal no primeiro mês, depois tem uma revisão trimestral e depois ele segue acompanhando a sua vida durante um determinado tempo, né? Então, quando a gente está nutricionista, e a gente brinca, né? Tem um nutricionista tanto para emagrecer, tanto também quem quer ganhar peso, quer ter uma aparência bonita. Então, o nutricionista, ele vai desenhar uma dieta de acordo com o perfil, de acordo com o corpo daquela pessoa, de acordo com as condições. Para o investimento, os assessores, eles funcionam e devem funcionar da mesma forma, de acordo com o perfil de investimentos e objetivos. Então, as assessorias, os assessores de investimentos ou gestores, consultores, a pessoa que for orientar, ela tem que entender qual que é o perfil do cliente, qual que são os objetivos e, dentro disso, ter revisões periódicas para saber se o que foi traçado está de acordo com o que a pessoa disse e que os objetivos estão acompanhando os resultados necessários. Então, essa é a importância do assessor. É importante a gente delegar isso, porque, que nem você falou, né? O médico, o advogado, o empresário de sucesso, ele não tem tempo de acompanhar o mercado em real time, saber o que está acontecendo, a velocidade com que os juros no Brasil está subindo foi num ritmo muito rápido. Eventualmente acontecendo agora recente, a gente envolveu uma tensão geopolítica entre Paquistão e Índia. O que isso pode interferir nos investimentos? Então, ter uma pessoa especializada que acompanha isso o dia inteiro traz o quê? Revisões no momento certo na carteira do investidor. Porque há momentos em que é necessário fazer algumas mudanças nas carteiras, porque o cenário, tanto econômico quanto político ou geopolítico, pode mudar e isso interferir na estratégia e objetivo do investimento naquele momento. Então, eu digo essa a importância. E você me pergunta, né? Para quem não conhece um assessor ou orienta, eu falo, ou uma pessoa para orientar. Existem hoje na tecnologia, né? A gente tem diversos canais hoje, tanto no YouTube, e-books, de investimentos, de portfólio, de montagem de portfólios, ETFs, que orientam muito bem as pessoas também para investir, principalmente para aquelas que eventualmente não contam com um assessor próximo. Nós da One Investimentos, nós atendemos diversos perfis de clientes e nosso grande objetivo na One é sempre estar próximo e realizar revisões periódicas das carteiras do cliente. E é engraçado, que nem a gente brinca, né? Eu falei com você da nutricionista da dieta. As dietas, a gente tem 300 pessoas, o nutricionista dificilmente ele passa uma dieta igual para um paciente para o outro. Muito difícil disso acontecer. É um cenário muito improvável, porque não tem um corpo igual, os objetivos não são parecidos. Hoje lá na One, que nós temos mais de 13 bilhões de ativos e mais de 5 mil clientes, eu te garanto
Dentro dos mais 5 mil clientes que a gente atende, não tem nenhum cliente com a carteira igual. Porque também, né, ainda na analogia da nutricionista, às vezes tem uma pessoa que é alérgica a amendoim, tem uma pessoa que é alérgica a camarão, e você não pode passar ali, né, uma dieta que contém esse item. Então, se uma pessoa, né, tá ali quer montar a carteira dela e ela não gosta de jeito nenhum de varejo, por exemplo, cara, não dá para incluir, né, na carteira dela uma empresa de varejo ali. Mas ainda pensando nos especialistas, né? Hoje, com a internet, todo mundo é um especialista agora. A gente vê aí no YouTube, vê blogueiros, TikTok, enfim, né? Muita gente que se diz especialista em investimentos. Como que você identifica, ou o que você pode sugerir para uma pessoa identificar quando uma oportunidade é boa demais para ser verdade? Né, porque, né, nós todos aqui somos mineiros, né? O mineiro costuma ser muito desconfiado, né? Meu pai mesmo, ele não acredita em quase oportunidade nenhuma que ele vê na internet, mas muitas pessoas costumam cair nesse tipo de golpe, né? Uma oportunidade promete 1000% de retorno, né? Coisas assim. O que você falaria para essa pessoa que, olha, você pode estar caindo num golpe? O que você vê nesse cenário? Ótima, vamos dizer, Davi, essa é uma pergunta aí que eu diria que rodeia todo mundo, né? Como saber se o investimento ele é de fato condizente com o risco, se ele é sustentável, ou se aquele famoso ditado, né? Será que eu devo desconfiar, né? Quando o negócio é tão bom, aquele ditado popular, até o santo desconfia, né? Uhum. Quando que é esse momento? Eu falo que o investidor ele tem que fazer perguntas básicas. São perguntas básicas que definem se o investimento ele merece mais atenção e merece ser desconfiado. Vou te dar um exemplo prático. Um dos maiores investidores de todos os tempos, Warren Buffett. Ele, o maior investidor de todos os tempos, durante mais de 40, 50 anos investidos, ele teve uma taxa anual média de retorno próxima a 20% ao ano. E teve momentos que ele teve retornos negativos. Então, quando a gente está falando de 20% ao ano, a gente está falando algo 1,4, 1,5, né? Algo em torno desse sentido. Então, qualquer investimento superior a isso, às vezes em dólares, né? Estou falando em retorno em dólares, eu começaria hoje, olhando a situação de juros no Brasil, eu começaria a ficar desconfiado. Porque se o melhor investidor de todos os tempos, mais reconhecido, conseguiu isso, será que o que estão me oferecendo é muito superior a isso? Eu já começaria a ficar desconfiado. O segundo ponto, né, é entender quais são as garantias, onde se estão investindo, a instituição financeira que se está investindo. Porque nós já tivemos muitos casos, né, principalmente, né, muitos que estão nos assistindo viram isso, saíram até no Fantástico, em outras das pirâmides financeiras, né? Como identificar essas pirâmides financeiras, né? Existiam cidades no Brasil que tinha tantas, vamos dizer, denúncias de pirâmides financeiras que elas quase mudaram o nome delas para Egito, né? De tanta pirâmide que tinha. Então, assim, como que identificar isso? Eu diria que o primeiro passo para identificar qual que é a instituição que eu estou colocando meu dinheiro. Esse investimento ele está no meu nome? Esse investimento ele está registrado? Ele é um local que é autorizado pelo Banco Central? Então, isso é um outro passo importante também. Além de analisar a questão do retorno e também onde está se investindo, é importante fazer essa diligência. E o mais importante, acompanhar a taxa de juros do Brasil. Hoje a taxa de juros nossa está 14,75. Qualquer investimento que vá superar muito esse valor e que você tenha um prazo rápido de resgate, que não seja um investimento de muito longo prazo, ele é um investimento que tem que ficar suspeito, porque ele é suscetível à volatilidade, que é aquilo que eu falei de frequência, a oscilar para baixo, ou também a evaporar. Então, se a gente tem a referência da taxa de juros no Brasil, que é algo muito simples, né? É só a gente dar um Google, qual que é a taxa de juros no Brasil? Deu lá, 14,75. Daqui a um ano, qual que é a taxa de juros no Brasil? Se estão me oferecendo um investimento com um retorno muito superior a esse, eu recomendo aqui
e sugiro às pessoas que estão nos assistindo a marcar com um cartãozinho vermelho e falar assim, não, eu tenho que pesquisar mais. E diria que é muito importante. Deu esse sinal, converse com outras pessoas. Provavelmente no ciclo vai ter alguém que conhece um pouco mais de investimentos que vai poder ajudar na diligência. A gente tem que perguntar, tem que conversar, porque isso é muito importante também. Isso de fato, né, também muitas pessoas também já conhecem alguém que já caiu em um golpe também e, né, pode explicar, contar um pouco mais do testemunho ali de ter caído em um golpe e ter perdido muito dinheiro nisso. Mas me conta, né, como que você vê o cenário atual da economia para investimentos? Agora é a hora, existe um timing, vamos esperar mais um pouco? Como que funciona, né, nesse momento hoje? Taxa de juros, bolsa em alta, bolsa em queda, como que você vê? Vamos lá. Hoje o mercado, né, a gente está vivendo um patamar de juros que há décadas não se via no patamar de juros tão elevados, né? A nossa Selic, na nossa última reunião do cupom que tivemos, os juros no Brasil bateu o patamar de 14,75%. Ou seja, a gente está quase próximo a 15%. O que isso quer dizer, né? Se eu aplico R$100, eu tenho daqui a um ano, se a taxa de juros manter constante, num CDB pós-fixado ou num título LFT, eu vou ter quase 15% de um retorno. Por que está acontecendo isso, né? Essa taxa de juros? A gente está vivendo um cenário de uma inflação elevada. Quando eu vejo para esse cenário no Brasil, né, o investidor de renda fixa, ele fica muito feliz. Ele fica muito feliz, mas é importante entender que o que é um investidor de renda fixa? O investidor de renda fixa, ele tem diversos, vamos dizer, opções de investimentos que se classificam como renda fixa, desde debêntures, desde CRIs, CRAs, instrumentos de... O que são isso? São instrumentos de dívidas de empresa que vão ao mercado captar dinheiro e, através disso, emite um título que a gente chama de debênture, CRIs ou CRAs. Então, isso é comumente falado no mercado com investimentos em renda fixa. Então, nesse cenário de juros elevado, é muito importante o investidor ter consciência naquilo que está investindo, que tem pouca oscilação, que tem pouca variação, porque o crédito ele começa a ser mais sensível, principalmente quando a gente está falando de empresas. Porque justamente nesse cenário onde os juros estão maiores, empresas começam a quebrar porque tem dificuldade de pagar os créditos. A gente tem também uma situação em que a economia, os juros estão elevados, então tem como objetivo de retração econômica. Então, o objetivo de ter um juros alto é frear a economia. Porque ao frear essa economia, você vai conseguir controlar a inflação, jogar a inflação para baixo. Então, é um momento que os investidores têm que ter muita cautela. É claro que na renda variável sempre vai ter boas oportunidades, tanto em juros altos quanto em juros baixos. Cabe ao investidor saber selecionar quais empresas vão saber navegar nesse momento, quais empresas têm menos exposição a esses juros, menos endividadas. Então, empresas menos endividadas tendem a se beneficiar nesse cenário de juros mais altos. Então, pode ser uma oportunidade de investir. Empresas que exportam muito, né? A gente está falando dessa guerra comercial Estados Unidos e China, né? Todo mundo está vendo que o Trump, essa briga comercial que ele está tendo ao redor do mundo. Então, pode beneficiar o Brasil e principalmente as empresas exportadoras. Então, eventualmente, na renda variável, pode ter boas opções de empresas ligadas a esse setor. Então, juros altos, apesar da renda fixa estar extremamente atrativa, tem que ter muita cautela, orientação, saber o que está investindo e, acima de tudo, entender naquilo que quer investir. E dentro dos investimentos na renda variável, né, a gente vê muitas pessoas falando sobre o famoso day trade. Né, o que você considera como uma estratégia mais interessante? Fazer, né, day trade, a compra e venda das ações ali diariamente, ou semanalmente, ou mensalmente, ou manter ali uma estratégia de compra das ações e manter elas para receber os dividendos da mesma? Funcionaria, né, de uma maneira parecida com uma renda fixa, porém com o risco ali da variação, né, do preço das ações, né, dessas empresas. Né, o Warren Buffett, ele mesmo, né, também fala bastante sobre comprar as ações para manter e receber os dividendos. O que você considera, né, nesses dois cenários? Né, o que você acha que vale mais a pena? O famoso day trade ou receber os dividendos das ações? Olha, Davi,
É difícil falar, assim, porque o day trade, né, ele envolve risco, a pessoa tem que ter certo conhecimento e também o próprio que a gente fala muito, que é o que o Warren Buffett fala, né, que é o stock picking, ele também exige muito estudo. Então, assim, o day trade, eu já vi casos de pessoas, de investidores quebrarem, também já vi casos mais raros também, mas acontece de investidores terem retornos consistentes. E o próprio stock picking também exige muito cuidado, né? No início do nosso podcast aqui, nós comentamos o caso do Azul. Da Azul. Então, assim, o investidor perdeu mais de 90%, 95% do patrimônio se tivesse investido. Então, nesses momentos, o que eu falaria para os investidores pensando no universo de ações, né? Primeiro, consultar, tem diversas casas de análise, olhar as assessorias de investimentos. Por exemplo, aqui na One, a gente sempre monta uma carteira de ações pulverizada, diversificados com setores, olhando o cenário macro, ter uma gestão de risco, porque eventualmente se uma ação cair um determinado valor, 10%, 15%, vamos dizer, assumir esse prejuízo e depois ir para a próxima opção também pode ser uma estratégia interessante, mas, acima de tudo, é necessário uma composição de uma carteira que ela seja diversificada, que ela também seja condizente com o cenário e, acima de tudo, que seja revista constantemente. O próprio Warren Buffett, que a gente comentou aqui agora mais de uma vez sobre ele, vamos dizer, passou o bastão, né? Depois de longas décadas, se aposentou e aposentou deixando para o CEO que está substituindo com uma posição de caixa na empresa de mais de 300 bilhões de dólares. Então, assim, quase praticamente o nível de reservas internacionais aqui do Brasil. Então, tem momento que não está a hora de investir. Então tem que ter certa paciência também, que às vezes a renda variável não está tão atrativa. Mas o que eu diria, diversificar, orientar, entender a empresa, o momento, buscar assessoria, buscar informações, são as melhores formas de se investir. E investimento em renda variável, ele exige sempre um acompanhamento. Então o próprio Warren Buffett, ele sempre acompanhou muitas empresas. Apesar dele não estar no dia a dia da gestão, ele sempre estava lendo os relatórios, acompanhando a parte macro, como que o mercado estava caminhando, dando os próximos passos, que aí sim a gente consegue, vamos dizer, ter retornos consistentes e, acima de tudo, um portfólio balanceado que tenha uma composição de ações e diversos outros ativos, sejam ativos dolarizados, sejam ativos em renda fixa, sejam ativos em fundos imobiliários, em debêntures, créditos privados, um portfólio de investimentos diversificado, ele consegue navegar em cenários mais adversos com mais tranquilidade e com mais consistência. E, né, na sua visão, o que você considera como um produto que é uma tendência, né, nos próximos anos ou nesse ano ainda? Né, a gente falou bastante sobre, né, a Bolsa de Valores, sobre debêntures, sobre ETFs, fundos de investimento imobiliários. O que você considera como que é uma tendência agora que pode ser um bom investimento? Que agora o pessoal ele já deve estar assistindo a gente falando assim, não, eu quero investir, quero ganhar dinheiro, quero fazer meu dinheiro trabalhar para mim. O que você recomendaria para essa pessoa? Assim? Que tipo de produto? Na verdade, eu diria que eu faria a seguinte sugestão para todos que estão aqui nos assistindo. É muito importante o brasileiro, ao contrário, por exemplo, do argentino, do chileno, até mesmo do europeu, ele praticamente não tem investimento no exterior. E recentemente, né, com a revolução que nós tivemos, né, com a democratização dos investimentos, das plataformas abertas, investir no exterior se tornou muito barato, e fácil e acessível. Então, com R$500, você consegue comprar um título de renda fixa lá no exterior, consegue comprar uma ação nos Estados Unidos, uma ação na Europa. Então, falaria que... E essa tendência do dólar, o dólar está caro, o dólar está baixo, não tem que pensar nisso. Eu falo que esse investimento no exterior, ele é para um universo de construção também de aposentadoria e de fazer parte do portfólio, seja de 10%, 20% a 30% do investimento, ser também, a pessoa tem que pensar em ser fora do país também, essa dolarização. Por quê? Isso protege, você está diversificando também em moedas fortes, você tem acesso também a empresas de muito sucesso também. Então a gente tem
acesso você pode investir, por exemplo, na Microsoft, numa Google, que ontem fez um anúncio no Google Meet, que muitos devem ter assistido aí, que vai fazer tradução simultânea das videoconferências, né? Então, Davi, daqui a pouco vai poder entrevistar um especialista lá na China com tradução simultânea sem precisar falar mandarim. Então, isso o investidor não pode ignorar. Tendência de investimento global. Isso veio para ficar. A gente teve no primeiro passo em 2019 até 2021, nós tivemos um salto de investidores na Bolsa que saiu de 1 ou 2 milhões para mais de 6 milhões de investidores. Eu diria que o próximo passo e uma tendência que veio para ficar é o investidor pensar e olhar para o exterior, que hoje está muito mais acessível, está prático, é rápido e também existe muito material para estudar e também muitos especialistas para orientar. Nós, da One Investimentos, por exemplo, a gente orienta constantemente essa dolarização do patrimônio como uma forma de proteção e preservar o patrimônio no longo prazo. Porque quando a gente pensa em investimento, nós temos que pensar em longevidade, em preservação. O investimento no estrangeiro é muito importante também no sentido de até aproveitar algum tipo de eficiência tributária, né, alguma coisa nesse sentido, até mesmo eficiência no imposto sucessório também, que os investidores podem deixar esse patrimônio para a família, né, depois que chega a determinada fase da vida. Mas a pessoa que está assistindo aqui agora, ele pensou assim, não, beleza, eu quero investir também com segurança, com um escritório de investimentos, com assessor de investimentos, numa eventual gestora. O que você falaria para essa pessoa para explicar para ela a diferença entre uma boa assessoria e uma má assessoria ou uma assessoria genérica qualquer? O que difere um escritório de investimento do outro? Ótima pergunta. Davi, o que difere de uma boa assessoria de uma má assessoria? Primeiro, eu falo que é o seguinte, primeiro, como que a pessoa chega e a transmissão desse conhecimento, dessa informação. Por exemplo, eu gosto muito de exemplos, porque eu acho que fica claro para as pessoas que estão nos assistindo para poder identificar o que é bom e o que é ruim. Todo mundo aqui, todo mundo que está nos assistindo, já foi no médico. E às vezes, né, você vai no médico que é recomendado, chega lá, ele não consegue entender seu problema, não consegue transmitir uma informação adequada, não consegue ser claro, não apresenta um direcionamento, um diagnóstico. Na assessoria, consultorias ou gestoras, a pessoa que está fazendo esse tipo de visita, ela tem que sentir segurança de que a pessoa que a atendeu está conseguindo fazer a leitura certa de qual o objetivo que ela traçou. Esse é o primeiro passo. E também buscar referências dessa consultoria e assessoria. Buscar referências de qual que é o tamanho, quem já investe, qual a quantidade de clientes, qual que é vamos dizer, eu diria que é importantíssimo, né? No Brasil, quando a gente vamos dizer, tem um dado, né, de empresas, né, porque a gente tem que pensar que empresas, as consultorias, as assessorias e as gestoras, elas são empresas. E empresas boas, elas se perpetuam e duram no longo prazo. No Brasil, mais de 80% das empresas hoje não duram mais do que 10 anos. Então, qual que é o tempo dessa assessoria? Isso é um selo de identificação. Ela já tem 10 anos que está atuando no mercado? Quais são as referências? Quem que investe? Informações na rede social, buscar referências com amigos, ir nessa assessoria, quem que está por detrás, fazer um teste, não ir de uma vez. Eu falo assim que nós, como bons mineiros, a gente nunca começa de uma vez. Vamos fazer um teste aqui inicial. Vou começar, eu tenho meu patrimônio, por exemplo, de 10 mil reais, por exemplo. Vamos começar com 3 mil para ver como é que é. Aí vai fazendo as revisões, depois vai aumentando gradativamente e a partir que vai identificando e entendendo como funciona essa assessoria e se ela está de acordo com o seu perfil e daquilo que você está buscando, aí sim você pode começar a concentrar, porque você vai gerando confiança. Porque é igual um médico de família. Porque o médico se torna da família. Várias famílias aqui tem aquele médico de referência, aquela pessoa que sentiu uma dor, pega o telefone e liga, aquele médico, né? Por que você faz isso? As pessoas fazem isso? Porque aquela pessoa é referência de
confiança. A gente brinca que o órgão mais sensível do ser humano é o bolso. Então, seja o consultor, ou o gestor, ou a gestora, ou o assessor, ele tem que ser essa pessoa de confiança. E para ser, ele tem que se tornar. Isso é com o tempo e gradativamente, com a medida que o investidor vai investindo naquela assessoria, gestora ou consultoria, junto com aquele profissional de investimento. E para a gente encerrar aqui agora, né, o pessoal que assistiu até o final, né, ele já tem uma noção muito interessante sobre como que funcionam os investimentos, primeiros passos, onde investir, com quem investir. Né, para a gente encerrar, dar uma última palavra, um último conselho para esse pessoal que está querendo investir, quer começar agora ou já tem uma carreira aí de investimentos. Para a gente poder encerrar, foi um papo muito bacana, agradeço pela sua presença, dá uma última mensagem para esse investidor. A mensagem que eu gostaria de deixar é de nunca deixar de investir, de pulverizar, diversificar. O Brasil hoje, quando a gente olha outros países, as pessoas, elas sempre teve uma tendência que o investimento bom era apenas imóveis e terrenos. A gente tem um mercado financeiro hoje que ele cresceu bastante. Busque informações, busque conhecer as opções que tem no mercado, busque também essas opções no exterior também, que está cada vez mais acessível, e também as informações também são transmitidas de formas muito mais claras do que eram 10, 15 anos atrás, até por causa da evolução dos meios de informação que nós tivemos. Então, o que eu falaria é, poupe, preserve uma parte do seu recurso, porque uma vez eu escutei de um pensador argentino que ele fala que os maus tempos costumam ser o mau uso que fizemos dos tempos bons. E quando a gente relaciona isso na vida financeira, é justamente aquele momento que a gente deixou de poupar, deixou de conhecer, a gente acaba se colocando numa vida financeira desconfortável pela ausência de investir, pela ausência do conhecimento lá atrás. Então, quem está nos assistindo aqui agora, não deixe de procurar sobre investimentos, não deixe de entender, ver que o mercado ele cresceu bastante e tem muitas opções. E, acima de tudo, se tem dúvida, busque um especialista, busque os meios de busca, pesquisar na internet, busque orientação. Não faça um investimento sem ter certeza de qual que é o risco, de qual que é o prazo, de qual que é onde se está se investindo, porque aquilo que você está investindo foi resultado de um trabalho. E trabalho, para você conseguir, é resultado de um tempo gasto, de estudos, de uma longa trajetória na vida. Então tenha muito cuidado nesse momento de investir, muita diligência e sempre olhe o investimento e, se tem a dúvida, busque alguém, busque mais informações sobre. Então é isso. Queria agradecer mais uma vez você, Davi. Queria agradecer ao Diário do Comércio também pela oportunidade de estar aqui. Foi um grande prazer e espero receber novos convites para falar de outros temas também. Sim, vai receber bastante convite, né? Foi um papo muito bacana, muito interessante. Trouxe aqui, né, uma luz para o pessoal que quer investir. E você, pessoal, né, tem aí pouco dinheiro, muito dinheiro. Investimento é para todo mundo, né? Aquela famosa frase, qualquer um pode investir. E esse foi mais um episódio do podcast Mercado e Finanças aqui do Diário do Comércio. Acompanhe os outros programas dos outros episódios, está muito bacana, pessoal. Até mais.